If you're feeling lost when you listen to real Portuguese, even after all your studying and intensive listening, I get it. So today I want to give you a break. And I'll do that by telling you about some of the friendships, job opportunities, marriages, well, there was just one, that came my way because of the languages I've learned. It will be all in Portuguese, but you don't need to stress about understanding every single word. Just listen, relax, and reconnect with why you started learning Portuguese in the first place. Quando morei na Holanda, fiz curso de espanhol nível A1. Foi cómico porque, sendo portuguesa, fluente em italiano e tendo estudado francês durante vários anos, a aula era muito fácil para mim. Então a professora falava comigo em espanhol, emprestava-me livros e eu até às vezes ajudava os holandeses com os exercícios durante a aula. Mas o que foi espetacular foi como uma polaca também estava a fazer o curso, se colou a mim no mesmo momento em que descobriu que eu falava polaco. Noutro contexto, podíamos não ter nada a ver uma com a outra, mas ali eu era como que um porto seguro, alguém que compreendia a perspectiva dela. Eu digo sempre que a minha intenção com a Language and School é ajudar os estrangeiros a expressarem quem são em português. Mas acho mesmo que há um benefício que está talvez ao mesmo nível, que é a satisfação de colocar as pessoas locais confortáveis no seu próprio país, na sua própria casa até. Eu experienciei isto com a família do meu marido, que ou não fala inglês ou simplesmente não se sente confortável a fazê-lo. Por exemplo, acho incrível uma mãe não sentir qualquer pressão em ter de falar uma língua diferente com os próprios filhos, só porque eu estou por perto e não a compreendo. Uma coisa parecida aconteceu quando trabalhei em Wrocław, na Polónia. A minha equipa era 100% polaca e eles estavam todos nervosos por terem de falar em inglês. Eles todos trabalhavam noutras línguas, mas pronto, foi ali um stress adicional. Felizmente, ao fim de um mês, as reuniões passaram a ser em polaco. Se fosse coisas sobre trabalho, eu percebia, e conversas entre os colegas em trabalho eram sempre bem-vindas. Foi assim que aprendi muita coisa. Fiz amigos com quem falo até hoje, 16 anos depois. Eu tive o privilégio de frequentar a casa de um casal polaco 2 vezes por semana. Não exatamente porque eu falava polaco, mas porque eu o estava a ajudar com inglês. Mais tarde, vim a passar férias em casa destes amigos. Até compartilhei a minha primeira gravidez com ela, que engravidou na mesma altura. Ela foi das primeiras pessoas a saber que eu estava grávida. Celebrei o Natal em casa desta amiga durante a minha segunda gravidez, super enjoada, mas enfim. E por falar em Natal, às vezes é difícil passar fora, longe da família, no meio de tradições diferentes. Mas ao mesmo tempo é tão bom quando somos convidados para compartilhar disso tudo. Falando a língua é tudo mais fácil e ninguém se sente mal. Houve um ano em que também celebrei o Natal com a família de uma amiga holandesa. Foi muito especial. Na verdade, eu só fiz bons amigos na Holanda ao fim de uns 8 ou 9 anos. Às vezes nem é só o saber a língua. Pode demorar a incorporarmos a cultura. Mas antes de me mudar para a Polónia, a sociedade polaca, the Polish Society, na minha universidade em Inglaterra, foi super acolhedora. Participei em muitas das festas que eles organizavam e, claro, aprendi imenso sobre cocktails de vodka. Não me perguntem como. Uma das amigas que fiz nessa altura tinha um namorado português, então nós ajudávamos mutuamente com as nossas línguas. Passado um tempo, ela convidou-me a passar umas férias em casa dela na Polónia. Eu não sou louca de dizer que não a comida caseira polaca, então fui. Em termos de viagens, houve outras que as línguas me proporcionaram. Só fui à Irlanda porque conheci uma irlandesa na Polónia casada com um polaco. Voltei à Polónia, já morava eu na Holanda, porque um casal de amigos se casou lá. Ele italiano e ela polaca. Uma vez meti conversa com um casal novo italiano no avião. Acabei por lhes mostrar a minha praia preferida e alguns anos depois
fiquei em casa dela na Holanda quando lá fui fazer um exame de inglês. E se eu começar a pensar nas oportunidades a nível familiar que as línguas me trouxeram, então fico aqui a falar até amanhã. Bom, para começar, conheci o meu marido, que é holandês, na Polónia, por causa de um curso de polaco que fiz em Wrocław. Uma coisa leva à outra e acabei por me mudar para a Holanda, onde tivemos as nossas 2 filhas. Eu lembro-me de ter medo de me esquecer de todo o holandês que sabia na hora do parto. Mas a verdade é que não, e confesso que me deu muita tranquilidade conseguir comunicar e perceber todo o sistema holandês à volta da gravidez, do parto, etc. E muitos anos antes de ter bebés, conheci um dos meus escritores preferidos, Pirandello, não em pessoa, quando ia a sessões de leitura na Livraria Italiana de Lisboa. Para isso tive de me baldar a umas aulas de inglês na faculdade, mas acho que valeu a pena. A primeira vantagem em aprender línguas é geralmente associada a trabalho, a oportunidades que se abrem. Deixo esta para o fim porque acho sinceramente as outras mais impactantes, mas claro que as oportunidades que tive de trabalho tiveram quase todas a ver com o fato de saber línguas. Desde ensinar inglês a crianças em escolas primárias, a trabalhar 2 verões em Itália com adolescentes americanos, ou a trabalhar em contabilidade na Polónia, porque era fluente em italiano. São coisas que eu nunca planeei, mas que me trouxeram tudo o resto. Na Holanda até me vinham sempre pedir para eu traduzir isto ou aquilo, muitas vezes até em línguas que eu não conhecia. Bom, has this sparkled any interesting stories from your experience learning Portuguese? Tell me in the comments. I'll also leave some here from my own and scholars as inspiration. And now the break is over. If you want to use this video for some intensive listening practice, then I suggest you watch this video next, where I show you how to spend 15 minutes a day only working on your listening muscles. Boa sorte!